Muito bem, sejam todos bem-vindos de volta. Vamos na sequência, vamos estudar então a última lição sobre santidade, tá bom? Então, depois de 3 aulas estudando sobre santidade, aprendemos várias verdades contidas na palavra de Deus. E nesse último estudo sobre santidade, eu gostaria de apresentar a vocês a relação entre 3 conceitos que estão intimamente ligados quando nós falamos sobre santidade. E também são conceitos que estão presentes na vida cotidiana de todos os cristãos, inclusive dos irmãos, enquanto estiverem aqui na terra, nessa nossa peregrinação. E quais são os 3 termos que vamos estudar hoje que se relaciona com a vida do cristão? Você está tomando nota? É o perdão, a purificação e a santificação. Esses 3 termos, eles se relacionam, tá bom? Eles se relacionam e também estão presentes na vida do cristão enquanto eles viverem aqui na terra. O perdão, ok? A purificação e a santificação. Inclusive, quando nós falamos sobre perdão e quando nós falamos sobre purificação, qual é o versículo que vem à sua mente? Não seria 1 de João capítulo 1, versículo 9? O que diz lá? Abra sua Bíblia, por favor. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Olha que interessante. Quando nós falamos sobre perdão e purificação, esse é o versículo que nos vem à mente. 1 de João 1, 9. Diz assim: se confessarmos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você analisar esse trecho, vou pedir a você que agora, tá bom? Pega aí o seu caderno e anote esse versículo, por favor. Pega aí seu caderno. 1 de João 1, 9. Anote esse versículo já, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Está anotando? Nos purificar de toda injustiça. Ok? Sublinha para mim a palavra pecado, tá bom? Perdoar os pecados, sublinha, perdoar os pecados, e sublinha para mim, purificar injustiça. Então, quando nós falamos sobre perdão e sobre purificação, o primeiro versículo que nos vem à mente é esse. E se os irmãos analisarem esse trecho aqui da Bíblia Sagrada, ele traz algumas verdades assim profundas para a nossa vida cristã. Vou pedir para você fazer um círculo agora em torno da frase Ele, tá bom? Pega e faz um círculo em cima da frase Ele. Esse trecho está afirmando para nós que somente Deus, uma boa perguntinha para a provinha, somente Deus pode nos perdoar e nos purificar. Não existe outra forma de alguém obter o perdão e a purificação. É somente Deus. O trecho está muito claro, tá bom? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? Está se referindo a um Deus triuno, E se você analisar pormenorizado esse trecho, perdoar aqui, se você quiser anotar, perdoar aqui é cancelar a dívida. Cancelar a dívida. Somente Deus pode cancelar a dívida que eu, mesmo depois de convertido, venha contrair contra Ele. Somente Ele pode me perdoar. Uma segunda definição que nós temos aqui de purificar
Perdoar quer dizer cancelar a dívida. Agora, purificar quer dizer tornar limpo. Pode anotar. Tornar limpo. Quem é que pode me tornar limpo? Eu fiz algo de errado, algo feio. Ele pode cancelar a minha dívida e mais, ele pode me tornar limpo. Essa pessoa é Deus, ou seja, ele pode me deixar sem mancha qualquer. Assim sendo, irmãos, o perdão e a purificação que Deus concede a nós, quando nós confessamos, e a palavra confessar aqui, faz uma setinha para cima, mais ou menos assim, ó, uma setinha para cima, coloca aqui, coloca em cima aí, coração contrito, tá? Essa confissão aqui quer dizer você estar com o coração contrito, ok? Então, quando nós confessamos, nós que somos cristãos, nós que já fomos convertidos, já fomos salvos, já fomos calcados dentro da família de Deus, né? Nós ainda cometemos pecado, como foi um dos estudos que fizemos, em uma das aulas, acho que foi a primeira aula que nós fizemos. Então, o perdão, para nós, me coloca numa posição que mesmo que depois de salvo eu cometi um pecado, ou vários pecados, o perdão de Deus me coloca numa posição que eu não devo mais nada para Deus, né? O perdão me coloca numa posição que eu não devo mais nada para Deus. Agora presta atenção no que eu vou falar. Perdoar é cancelar a dívida. O perdão cancela a tua dívida, ok? Presta atenção. Mas o perdão não te torna santo, ok? O perdão cancela a dívida, mas não torna você santo. Assim como quando eu confesso e Ele me purifica, essa purificação me torna limpo diante dos olhos dEle. Deus me coloca numa posição que eu estou limpo, mas isso não quer dizer que eu estou santo. Por quê? São termos que se relacionam, mas não quer dizer a mesma coisa. Perdão, o que é perdão? Perdão, você anotou aí, né? É o cancelamento da dívida. O que é purificação? É me tornar limpo. É tirar de mim a impureza da qual eu cometi. Mas o perdão e a purificação não quer dizer que eu estou me santificando. Eu vou explicar daqui a pouquinho onde é que se configura a santificação, ok? Então, quando nós estudamos o perdão e a purificação, lembre-se que são três termos que nós estamos relacionando, ok? Nós estamos relacionando o termo perdão, o termo purificação, e nós estamos relacionando o termo santificação. Por enquanto eu só estou abordando perdão e purificação. Quando nós pegamos perdão e purificação, há muita semelhança entre eles. Quais são as semelhanças entre o perdão e a purificação? Número 1, segundo o texto, é Deus quem opera, ponto final. Perdão e purificação é Deus que opera. O texto é muito claro que ele diz assim, né? Ele, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, há uma semelhança entre perdão e purificação. Somente Deus. Uma segunda semelhança entre o perdão e a purificação é que o perdão e a purificação só é alcançado pelo pecador através de uma confissão contrita. Por isso que ele fala, se confessarmos os nossos pecados. Essa confissão é uma confissão contrita. O que é uma confissão contrita? Né? Um coração quebrantado. Quer dizer isso? Quer dizer que você está arrependido. Confissão contrita quer dizer que você vai contar para Deus o que você fez de errado, com o coração arrependido, coração quebrantado. Então, tanto o perdão quanto a purificação ela é obtida através de uma confissão contrita. Também algo semelhante entre essas duas.
Uma terceira semelhança entre o perdão e a purificação é que o cristão, ele é abençoado por Deus com o cancelamento da dívida e a purificação da sua injustiça imediatamente ao ato da confissão. Não é algo que Deus vai fazer depois, não é algo que Deus vai fazer aos pouquinhos, não. O perdão e a purificação, ela é imediata. Você confessou com o coração contrito, é imediato. Então, tanto o perdão quanto a purificação, ela é imediata, tá bom? Uma quarta semelhança entre o perdão e a purificação é que ambos estão na posição no exato momento da confissão. Ou seja, quando você confessa a Deus com o coração quebrantado, ou seja, arrependido, às vezes compungido, né? A Bíblia diz, quer dizer que naquele momento da confissão, Deus já vê você como uma pessoa que não deve mais nada a Ele, e uma pessoa que não tem mais nada, que macula, que mancha, que impede o relacionamento seu para com Ele. Então isso são semelhanças entre o perdão e a purificação. Essas semelhanças, irmãos, que nós estamos observando aqui no texto de 1 de João 1,9, elas dão a certeza a você e a mim, que estamos cobertos no sangue de Jesus. Nos dá a seguinte certeza de que se nós buscarmos a Deus, independentemente do grau de pecado que cometemos, através de uma confissão contrita, nós alcançaremos o perdão, que é o cancelamento daquela dívida que contraímos contra Deus, e a purificação, isto é, eu estou limpo perante Deus. Isso é muito importante para nós, porque como eu havia dito, esses três termos que vamos estudar hoje, que estamos estudando, perdão, purificação e a santificação, se relaciona com a vida cotidiana dos cristãos, né? Isso que eu estou falando tem a ver exatamente com a vida de vocês, né? Então isso é muito importante para nós, porque quando nós estamos com pecados inconfessos, ou seja, eu não reconheci o pecado e não estou com o coração quebrantado, quer dizer que eu tenho alguns prejuízos, né? Eu tenho vários prejuízos. Eu não vou entrar no mérito dos prejuízos físicos e também emocionais, mas existe um aspecto de um prejuízo quando nós mantemos pecados inconfessos, é que a nossa consciência, ela fica perturbada. Você já viu algumas pessoas perturbados? São convertidos e perturbados? Pode ser que eles estão ali no coração deles com pecados alojados. Pode ser que eles até confessaram, mas sem arrependimento. E quando você confessa sem arrependimento, aí é só uma declaração de remorso, né? Tem que haver sim um coração compungido, ok? A consciência da pessoa começa a ficar perturbada. E essa pessoa que está com pecado inconfesso na vida, você vai perceber que o modo dele viver começa a ser infrutífero. Ele não dá frutos. É uma vida sem graça, é uma vida sem vida, é uma vida sem sabor. Tanto é fato, veja que disse o escritor aos Hebreus, o capítulo 9, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, e já pega sua caneta e seu caderno para você anotar, Hebreus capítulo 9, versículo 14, olha como esse assunto ele é muito importante para nós, Hebreus 9, 14, por favor. Ele vai dizer assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, presta atenção agora, Hebreus 9,14, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, veja que interessante, quando nós temos pecados inconfessos,
a minha mente e a minha consciência fica perturbada, e isso me inviabiliza para servir a Deus. Ou seja, eu não vou conseguir frutificar na vida cristã. Mas o sangue de Cristo, ele pode purificar a minha consciência de obras mortas. E o que seria essas obras mortas? O que seria a consciência de obras mortas? Deixa eu tentar explicar para vocês. São pecados que cometemos, e às vezes mesmo os salvos, eles cometem pecado de uma natureza terrível, né? Coisas que eles fizeram, talvez no momento de nervosismo, talvez no momento de ira, talvez no momento em que eles estão fracos espiritualmente, não querendo justificar aqui, mas eles fizeram uma coisa terrível que manchou a reputação deles, né? Condenou a fibra moral deles, maculou os seus pensamentos. É uma experiência que alguns convertidos têm, que eles têm até vergonha, né? Então isso fica na consciência deles. Nossa, veja o que eu fiz, né? Poxa, eu sou convertido, nossa, como que eu pude fazer aquilo, né? Comigo, com aquele meu familiar, com o meu marido, com os meus filhos, porque eu fiz aquilo, né? Como que eu fiz isso com o meu irmão em Cristo? Como eu fiz com a minha igreja, né? E aquilo fica perturbando e a gente se inviabiliza para servir. Então o texto fala que Deus, através do sangue de Jesus, pode purificar a minha consciência de obras mortas. Isso quer dizer, olha como a confissão ela é importante para o cristão. Ela me libera para que eu possa viver a vida cristã, de modo a não me condenar mais, né? Ou seja, é libertador, eu não sou mais condenado. E mais, Deus não considera, mesmo aqueles pecados terríveis que eu fiz. Não estou falando na minha época de incredulidade, eu estou falando na minha época de credulidade. Eu sou convertido, mas às vezes eu cometi algumas coisas terríveis, e aquilo pode manchar a minha consciência, obras mortas, e eu tenho que me desvencilhar daquilo. E a confissão contrita, pautada no arrependimento, concede a mim o perdão e a purificação. O perdão, que é o cancelamento da minha dívida, e a purificação é que eu estou limpo, eu estou livre daquela impureza. Então tudo isso tem a ver com perdão e purificação. Recapitulando mais uma vez, tá bom? Quais são as semelhanças entre o perdão e a purificação? As semelhanças são: número 1, é Deus quem opera. Número 2, é necessário, para a obtenção do perdão e da purificação, é necessária a confissão contrita, ok? Coração compungido, coração quebrado, tudo a mesma coisa, quer dizer arrependimento. Número 3, o cristão é abençoado imediatamente. Confessou, coração quebrantado, o perdão é imediato. Número 4, né, a quarta semelhança, o cristão ele é reconhecido nessa posição de perdoado e purificado no ato da confissão. Na verdade, irmãos, foi essa experiência que Davi teve depois de ter cometido pecados terríveis. Você é familiarizado com a história de Davi, né? Davi cometeu pecados terríveis, né? No momento de fragilidade, ele já era convertido, ele cometeu um adultério, e depois ele cometeu um assassinato, né? Pecados terríveis, cruéis, pecados que podem destruir uma pessoa para sempre. E ele era ciente do perdão e da purificação, ele era ciente, assim como nós também devemos estar cientes desse caminho que Deus nos dá, caso venhamos falhar. O Salmo 32,5 fala sobre isso, né? Ele teve essa experiência. Abra sua Bíblia no Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5, diz assim: Salmo 32, versículo 5. Abre sua Bíblia lá, por favor. É que a experiência de Davi, ele passou por isso, assim como nós também estamos sujeitos, né? Diz assim: confessei-te o meu pecado, 32:5, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tudo aquilo que a gente está falando até agora, Davi
de modo assertivo, buscou isso em Deus e alcançou o perdão, né? Então veja como o perdão e a purificação estão atreladas à nossa caminhada cristã, né? Agora eu tenho uma perguntinha para vocês antes de fechar esse segundo bloco. Aí vamos para o terceiro bloco, tá bom? O que tudo isso tem a ver com santificação? O que o perdão, a purificação tem a ver com a santificação? Daqui a pouquinho a gente vai ver no terceiro bloco. Dá um tempinho para você tomar um cafezinho, tá bom? Até daqui a pouco.